Convido vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Só contextualizando aqui, talvez possa ajudar. Vocês lembram que o Reino Unido, o reino que compreendia todo Israel, teve 3 reis, Saul, Davi e Salomão, onde todas as tribos estavam unidas em um só reino. Tá? Cada reino desses durou aproximadamente 40 anos, e depois de Salomão, houve a divisão do reino, tá? O reino do norte, chamado de Israel, ou no livro de Isaías muitas vezes chamado de Efraim, e o reino do sul, Judá. O reino do norte tinha o seu rei Jeroboão, e no reino do sul, Judá, o filho de Salomão, Roboão. Jeroboão e depois Roboão. Essa história que nós vamos ver aqui, passaram-se aproximadamente 100 anos. No Reino do Norte, houve vários reinos desse período dividido. No Reino do Sul também vários, porém menos. Tá? Então, nessa história que nós vamos contemplar aqui, o Reino do Norte, cuja capital é Samaria, é Jorão. E o Reino do Sul, Judá, quem reinava naquela época, Jeorão. Tá? Então, abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Bom, vamos começar, na realidade, essa história aqui pelo final. Eu quero contar para vocês a história de um homem leproso, um homem rejeitado em Israel. E as pessoas afirmavam que aquele homem era leproso porque era um castigo de Deus para ele, Ele tinha sido no passado um homem de certa proeminência, um homem importante, de certa forma, um companheiro de um servo de Deus, um grande profeta, mas as pessoas conheciam esse rapaz, sabiam da história da lepra dele, e é uma história bem interessante. Mas essa história, o porquê da lepra desse rapaz, a gente vai ver no fim da pregação. O nome desse rapaz era Geazi. Ele era um servo de Deus que servia a Eliseu, o profeta de Deus. E até um dia trágico, quando um comandante do exército da Síria veio à casa do profeta e pediu que ele fosse limpo, que ele fosse curado da lepra, e aí a gente vai ver que Geazi ficou leproso. Parece um pouco bagunçado aí, mas a história começa com o comandante do exército da Síria, leproso. Um homem que não era do povo de Deus, mas essa história vai terminar com Geazi, o servo de Deus, servo de Eliseu, ficando leproso, pegando a lepra de Naamã, o comandante da Síria. Então vamos ouvir essa história aqui. Eu gostaria de ler para vocês. Então, 2 Reis, capítulo 5. Vai ser um pouquinho demorada a leitura aqui, mas acho que é interessante ler para vocês ir ganhando contexto e compreendendo a história. Tá? 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra.
Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do profeta de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encoste na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um comandante da Síria, né? Do exército sírio, um grande homem, corajoso, muito estimado, né? Diz aqui que ele era grande homem diante do seu Senhor e muito conselho, porque por ele o Senhor tinha dado a vitória à Síria, possivelmente numa batalha contra a Síria, tá? Então, era um homem muito estimado, né? O rei da Síria tinha ele em boa conta, e até mesmo os servos dele tinham ele em boa conta. Por quê? Porque quando eles passaram por Israel e levaram uma jovem cativa para lá como escrava, e essa jovem trabalhava para a esposa dele, do Naamã, essa jovenzinha ela ficou preocupada com a doença do Naamã, do seu senhor ali, e falou para a senhora dela, falando: olha, se ele fosse lá na Samaria, e fosse lá na casa do profeta Eliseu, o Eliseu o restauraria, Eliseu o curaria dessa lepra. Ela era preocupada com ele, para que ele ficasse bem. Então, um homem bem estimado, certo? E aí também no versículo 13 aqui, quando o Naamã desistiu, não quis se lavar no Rio Jordão 7 vezes, como o profeta Eliseu mandou, os servos de Naamã falou, chamando ele de pai, né? Pai, puxa, se Eliseu te falasse uma coisa difícil para você fazer, para ficar curado dessa lepra, você não faria? Quanto mais ele disse que você só tem que ir ali no Rio Jordão, se lavar 7 vezes, né? Então, ele era realmente um homem bem estimado aqui, tá? E Naamã, no correr da história aqui, Naamã
aceitou essa ideia, né? E como não aceitaria, o problema dele qual era? Lepra? E lepra é uma coisinha simples assim? Não, né? Aquelas manchas na pele, e aquilo vai se aprofundando ali, vai virando carne viva, vai torturando a pessoa vai sentindo muitas dores, a pessoa vai fazer o que for possível fazer para ficar livre daquilo, né? Então, ele aceitou, né? E falou com o rei da Síria, e o rei, então, resolveu fazer uma carta para ele levar para Samaria e apresentar ao outro rei, né? Uma carta de recomendação, vamos dizer assim, mostrando que o rei tinha enviado ele, né? E ele, então, foi para lá, viajando com os seus carros, cavalos ali, puxando os carros, e ele resolveu levar bastante coisa também aqui, né? Obviamente para presentear aquele que iria curá-lo. Ele levou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais, e ele foi, né? E então ele chega até a porta da casa de Eliseu, né? Com toda aquela pompa, né? E Eliseu, então, ele provavelmente espera que Eliseu talvez até esteja na porta da casa aguardando ele, devido a ele ser tão importante assim, né? E ele chega ali na porta da casa de Eliseu para ser curado. E Eliseu então foi lá e recebeu ele e deu honras para ele. Não, Eliseu pegou um servo, falou, vai lá, no caso Geazi, vai lá, fala para ele que ele tem que se banhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar limpo. Simplesmente isso. Eliseu nem foi lá, falou, diga para ele o que ele tem que fazer, né? E aí, qual foi a atitude de Naamã aqui? O que ele esperava, né? O que ele estava esperando? Ele estava esperando que ele chegasse à porta da casa de Eliseu estivesse lá, e Eliseu visse a lepra dele ali, Eliseu clamasse ao Senhor, impusesse as mãos ali sobre a lepra e restaurasse ele, fizesse alguma coisa incrível, espetacular, assim, né? E quando Eliseu não fez, ele ficou injuriado. Ele foi embora para casa, seguindo o seu caminho aqui. E aí a gente vê que depois aqui os servos dele vão mudar a ideia dele. Porque para ele era só simplesmente tomar um banho, né? Tomar banho ali no Rio Jordão. Lá na Síria tem 2 rios mais limpos que o Jordão, o rio Abana e o Farfar. Se é questão de tomar um banho, eu vou lá, eu tomo banho lá, na minha terra mesmo, e eu vou ficar curado. E foi indo embora com todo o seu orgulho. Em geral, sempre o orgulho impede o quê? A obediência a Deus. Naamã, ele tinha decidido o que Deus deveria fazer, e quando, e como, e que Deus não fez através de Eliseu do jeito que ele queria, ele resolveu desobedecer e ir embora, né? Naamã esperava um método de cura que fosse realmente apropriado ao homem da sua posição, né? E talvez Naamã não visse o que estava por trás da lavagem, né? É óbvio que Naamã não percebia que a questão não era em que água ele mergulhasse, ou mesmo quantas vezes, mas se ele obedecia a Deus ou não. Obediência em qualquer circunstância é fundamental, né? Qual foi a circunstância em que Jesus deu a vida por nós? Foi numa situação difícil, não é? Lembra, Jardim de Getsêmani, como foi pesado para Jesus? E mesmo assim, ele obedeceu o Pai, né? Vale uma reflexão para nós também, em relação à nossa vida, né? Nós precisamos obedecer em qualquer circunstância, só isso. Nós precisamos ter fé, confiança, e uma fé obediente a Deus, tá? Aparentemente aqui, o mandamento de Deus não tinha sentido para Naamã,
mas tinha que ser obedecido para que as bênçãos se realizassem, né? Não tinha nada de mágico com o Rio Jordão, mas a fé de Naamã foi testada e reprovada, né? Pela instrução para que ele mergulhasse ali. Mas aí, no verso 13, os servos dele convencem ele, falam, olha, se o Eliseu tivesse te pedido uma coisa, né, tão difícil, você não faria para ser curado da sua lepra? Está sofrendo aí, né? Mas ele só pediu isso, mergulha lá 7 vezes, né? Então, mesmo que seja difícil e parece não fazer sentido, nós precisamos obedecer, né? Naamã, depois convencido, meio que a contragosto, ele foi e ele obedeceu. Tá? Ele obedeceu e você pode até imaginar, né? Verso 14, ele tem que obedecer quantas vezes? Ele só... Uma vez? Só? Mergulhar? Uma vez? 2? Imagina ele mergulhando 2, 3, olhando a lepra. Nada. Mais uma. 4, 5. Nada. 6. Nada. Tá bom. 7. Totalmente. Quando ele surge da água, a pele dele igual criança, limpo. Ele obedeceu completamente a Deus. Para ele fazia sentido mergulhar nas águas do Jordão? Nenhum sentido. Mas ele foi e fez, convencido aqui. Então, a cada vez a fé dele foi crescendo até o ponto que ele obedece completamente. Algumas coisas às vezes não faz sentido para nós, mas se Deus manda, o que a gente tem que fazer? Fazer, não é? Segura aqui e vai até Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Então, nem tudo tem que fazer sentido para a nossa obediência, né? Nem tudo a gente tem que achar que, isso não é lógico. Por quê? Não entendo. Independente, faça. Hebreus, capítulo 11 aqui, verso de 8 a 10. Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Abraão obedeceu. Faria sentido para ele ir para um lugar que ele nem sabe onde é? Mas ele obedeceu. Também versículo 17 aqui, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificá-lo, o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, Deus já tinha falado para Abraão que a descendência dele seria como a areia na praia do mar, né? Que seria muitos, e que seria a partir de Isaque, né? Isaque nasceu e agora Deus manda Abraão fazer o quê? Testa a fé de Abraão. Você vai sacrificar Isaque. Faria sentido para Abraão isso? Uma vez que vai ser através de Isaque que Deus vai cumprir a sua promessa? Não faria. Então o que ele pensou? Se Deus pediu, imagina Abraão já com a faca no pescoço de Isaque, falando, olha, se Deus pediu para eu fazer isso, eu vou fazer. E eu acredito que Deus vai cumprir a promessa dele ressuscitando Isaque. Olha que fé, que confiança que ele tinha. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Quando às vezes para nós está difícil e a gente não vê às vezes sentido e a gente quer que Deus trabalhe de uma outra maneira em nossa vida, né? Mas simplesmente devemos obedecer. Aqui. Então,
A limpeza de Naamã não veio enquanto ele não obedeceu completamente a Deus. Nós temos um compromisso, uma aliança com Deus de obediência completa, não é? Não é obediência pela metade. Não precisam abrir, mas 1 Pedro 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Não é mais o seu modelo, o mundo. Agora você deve ser santo, meio santo, um pouco santo, totalmente santo, porque Deus é santo. Então a gente tem um compromisso completo com o Senhor, uma aliança de obediência, e não só quando convém. Para Naamã, parecia ser assim, sabe? Não me convém. Eu queria que fosse de um jeito diferente, Eliseu nem me recebeu, etc. Ainda bem que tinha os amigos dele, que tinham boa estima por ele lá, que foram e convenceram ele do contrário. Como Naamã, homens modernos frequentemente têm melhores pensamentos sobre Deus e suas instruções. Tentam ajudar Deus para ter um modelo de religião mais interessante, né? A tendência do homem é esperar e clamar por uma coisa espetacular na área da religião, né? Pessoas que gostam de pregações emotivas e sem, às vezes, tanta coisa da Bíblia, né? Obviamente, quando o irmão prega a palavra e ele tem emoção, às vezes nós temos também. Eu gosto disso, eu gosto de ter emoção em relação à palavra, eu acho isso saudável, mas quando pessoas hoje enfatizam só, prioritariamente, a questão da emoção na religião, para onde elas vão? Em qualquer direção, não é? Qualquer direção. Porque elas querem as coisas do jeito... Elas querem sair dali, do prédio, só aliviadas, desestressados, sabe? Mas a gente precisa sair do prédio com o quê? Com abastecimento da palavra de Deus, junto com a emoção, mas com abastecimento, né? da palavra. As pessoas querem um modelo de religião mais interessante, espetacular, né? Para elas, Deus fez coisas espetaculares no passado, então se Ele fez, Ele está fazendo agora também, né? E eu fui naquele grupo ali visitar, eles são tão, assim, parados, eles não são espetaculares, né? Então, Deus não está lá. Nossa, quantas vezes eu já convidei pessoas que foi e viu a nossa forma organizada, né, de adorar a Deus, e elas queriam coisa espetacular, né? E não acharam, e não voltaram, né? Interessante, né? Tem um exemplo aqui, rapidinho aqui. O ano passado que eu fui em Nordeste, e fui em Fortaleza, e de Fortaleza os irmãos me levaram para fazer o estudo na cidade de Baturité, a mais ou menos 1 hora dali. O estudo foi numa escola. E tinha um senhor lá, paralítico, né, que participou dos estudos. E eu usei Marcos, capítulo 2, para dar ênfase à questão da cura espiritual, que é muito mais importante que a cura física, né? E quando acabou o estudo, ele ficou bravo comigo, né? Ele falou: eu esperava que ia sair daqui curado da minha paralisia, e eu não saí. Então, porque eu acho que eu perguntei para ele: foi bom? Você entendeu o estudo? Não, mas e os irmãos viram que ele ficou bravo, que ele queria sair restabelecido dali. Então, tinha que ser do jeito dele. Se não fosse do jeito dele, não estava certo. Entende? É o que as pessoas estão esperando hoje em dia. Como Naamã estava esperando lá também, a forma como ele queria que Eliseu o recebesse. Então, os homens, eles têm suas próprias ideias sobre como Deus deve fazer as coisas, como Deus deve salvar. E muitas vezes as ideias das religiões do mundo nem incluem batismo,
Porque vocês sabem que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E depois, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, quando tiver bastante gente, a gente vai lá e faz o batismo. E o batismo, eles dizem, não é essencial para a salvação, tá? Não, às vezes é do jeito deles, né? Mas, de novo, Naamã, ele foi curado aqui pelas águas do Jordão, ou ele foi curado pelo poder de Deus através da sua obediência? Foi através do poder de Deus e da obediência dele, as 7 vezes, exatamente, completamente, como o Senhor mandou. Então, nós hoje não somos salvos pela água do batismo, nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, uma vez que nós temos uma fé que obedece, né? E aí, a gente tem no final da leitura aqui que eu fiz para vocês, né? O Naamã está indo para casa curado, mas antes de ir para casa, ele foi para Eliseu e falou, olha, eu vou dar esses bens aqui para você. Lembra que ele foi lá com seus cavalos, seus carros, cheios de coisas valiosas? Ele queria dar um presente para Eliseu, e Eliseu falou, olha, tão certo como vive o Senhor, eu não vou aceitar. Aí o Naamã insistiu, aceita. Aí ele falou, não vou aceitar. E ele falou, não, tudo bem então, você não vai aceitar, mas permite que eu leve um pouco da terra daqui de vocês, né? Porque a ideia dele é fazer lá um santuário usando a terra de Israel, porque ele já até considera a terra do lugar como impura de lá, né, onde ele vive, né? De construir um altar ali com a terra de Israel, para ele sacrificar ao Deus que ele conheceu, agora aqui, né? E ele até pede perdão, né? Ele fala, olha, vai ser difícil lá, olha, porque o meu Senhor, ele adora o Deus Rimon, e às vezes ele vai pegar na minha mão e eu vou ter que entrar naquele templo lá com ele, me perdoe. E me perdoe quando eu me prostrar ali, eu vou ter que me prostrar, mas eu não vou estar adorando realmente. Me perdoe isso. Eu fico pensando nos nossos primeiros irmãos em Cristo, quando eles se converteram. Muitos deles eram escravos, né? E os patrões deles eram adoradores de ídolos. Imagina como teria sido difícil para eles entrar junto com o seu Senhor ali, não adorando verdadeiramente, mas entrar junto, né? Então, ele realmente... ele faz isso, né? E ele diz aqui, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E Eliseu falou, não, vai em paz, tá? Mas na sequência aqui, da continuação do trecho aqui, a gente tem uma situação interessante, que eu tinha começado a história falando de Geazi, né? Porque quando o Naamã se afasta, né, vai indo embora, o Geazi, verso 20 aí, né? O Geazi, o moço de Eliseu, né? Ele pensou, puxa, o Eliseu não aceitou aquelas coisas. Como pode ele não aceitar, né? Eu vou atrás de Naamã para aceitar esses presentes. O que motivou ele? Cobiça. Cobiça. É um pecado terrível. A cobiça, né? E ele foi, então, atrás de Naamã, né? Para pegar essas coisas. E quando o Geazi estava chegando, verso 21, próximo de Naamã, Naamã, vendo ele correndo, Naamã saltou do carro e foi encontrar o Geazi também, perguntou, olha, tá tudo bem, Geazi? Verso 22, o Geazi falou, olha, tá tudo bem, né? Mas aí, Geazi mentiu para Naamã. Geazi falou o quê? Falou, olha, o Eliseu, ele recebeu 2 visitas da região montanhosa de Efraim, 2 discípulos, né? E ele quer que você dê essas coisas para a gente dar para os 2 discípulos que vieram da região montanhosa de Efraim. Que coisa feia, que mentira, né? De novo, Efésios capítulo 4 vai mostrar que o servo de Deus não mente. Isso não faz parte da nossa vida, em hipótese alguma, né? Não faz. A gente não pode querer ser bem-sucedido nessa vida aqui através de mentira. Ser bem-sucedido é estar com Deus, né? E aí, Geazi mentiu aqui, então Naamã, no verso 23, falou, olha, eu vou dar essas coisas para vocês,
2 talentos. Parece que ele está dando até mais do que o que o Geazi pediu aqui. E aí os servos de Naamã levaram essas coisas para Geazi, né? Verso 23. E no verso 24, quando eles chegaram à casa ali, chegaram ao outeiro, né? E aí o Geazi pega essas coisas das mãos daqueles servos de Naamã e coloca na casa, ali, né? Sem ninguém saber. E despediu aqueles homens. Só Geazi sabe que aquelas coisas estão ali na casa dele, escondidas? Só? Quando ele entra pela porta, Eliseu perguntou: Geazi, de onde você vem, Geazi? Ele falou: eu estava aqui o tempo todo, eu não saí, eu não fui a parte alguma. E aí Eliseu falou: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomar essas coisas? Né? Ele mentiu para Naamã e ele mentiu para o senhor dele, o Eliseu, aqui. E aí Eliseu falou para ele: tá bom, a lepra de Naamã vai pegar em você agora, e em toda a tua descendência para sempre, vai ficar em você. E aí Geazi então saiu leproso da presença de Eliseu, branco como a neve. Que história, né? Que interessante essa história. Aprendemos muitas coisas, temos falado aqui já várias coisas, não é? Nós começamos a história com um homem chamado Naamã, que não fazia parte do povo de Deus, era um estrangeiro, era um soldado, era um homem leproso, mas no final ele foi o quê em relação a Deus? Obediente. E a gente tem a história de um outro homem, o Geazi, um israelita, um servo de Eliseu, um servo de Deus, um homem limpo, né? Mas no final, desobediente, certo? O que nós podemos aprender com isso? Olhando sempre para a nossa situação. Lembra em Mateus capítulo 8, Jesus falou, lembra um centurião, não um homem israelita, mas um gentil, que ele pediu para Jesus fazer a cura, né? E ele ia até a casa desse homem e ele entendeu que Jesus poderia fazer a cura como? À distância, certo? E aí Jesus falou para ele o quê? Nem mesmo em Israel achei fé como esta. E aí Jesus falou que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e fariam o quê? Ceariam, né? Com Abraão, Isaque e Jacó. Ao passo que os próprios filhos do reino seriam lançados onde? Nas trevas, né? Onde haveria choro e ranger de dentes. Né? Percebe que os papéis se inverteram lá com Naamã e Geazi? Os papéis podem se inverter em relação a nós se nós não cuidarmos também da nossa vida espiritual, né? Nós fazemos parte do povo de Deus, lembra? É 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Né? Então, nós somos tudo isso. Nós fomos limpos, ressurgimos da água em novidade de vida. O sangue de Jesus purificou todos os nossos pecados por conta da nossa fé obediente. Nós vivemos em novidade de vida, mas a nossa morte vai chegar. Sabe quando você vai morrer fisicamente? Não sei. Nem eu sei em relação a mim. Sabe quando Jesus vai voltar? Eu não sei também. Pode acontecer hoje, amanhã, depois, daqui anos, mas aquele que começou boa obra em nós, Filipenses 1,6, se referindo aos irmãos filipenses, obviamente a todo cristão, aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, certo? Até a nossa morte física que encerra, ou até a vinda de Cristo. Mas para isso, a gente precisa o quê? Ficar firme, não é verdade? Não deixar que as coisas se invertam aí, porque a gente pode perder tudo
que nós temos até agora, né? E olha que o que nós temos agora em Cristo é incrivelmente grande, né? E nós não devemos menosprezar. Então, tem boas lições aqui para nós, né? Ok, eu acho que até aqui tá bom. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos manter nossa fidelidade no Senhor até aquele grandioso dia, né? Que o Senhor vai nos levar e nós vamos estar com Deus por toda a eternidade. Se Ele vier enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ser levados até o céu, né? Transformados. Se nós já estivermos mortos, nós vamos ser ressuscitados, né? E Filipenses 2, todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. Que Deus nos abençoe, que o nosso joelho seja dobrado perante o Senhor, que a gente confesse Cristo, mas para a eternidade. Amém?